Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Que motivo de grande alegria estarmos aqui para meditarmos na palavra do Senhor, que está baseado em Lucas capítulo 15 e versículo 12, que nos diz assim: E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. No 17. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui nós vamos ver essa parábola, ao qual Jesus ele vai relatar sobre esse filho que pede a herança para seu pai, ele sendo o filho mais novo, o mais moço, e vai pedir a herança para o seu pai e vai converter toda aquela herança em dinheiro e vai embora de casa. E esse filho ele vai para uma terra distante. Aqui nós podemos ver que por que esse pai ele não interviu na circunstância e na decisão daquele filho. Aquele pai vai apenas obedecer aquela pedido que aquele filho mais jovem vai fazer. E esse pai não vai questionar a escolha daquele filho de ir embora de casa. E nós vamos ver que aquele pai ele vai conceder àquele filho a herança para aquele filho ir embora de casa. E aquele filho vai. E nós vamos ver que quando aquele filho termina tudo, a herança, o dinheiro que ele levou, ele começa a passar necessidades. Nós vamos ver que no versículo 14, a palavra vai nos dizer que aconteceu naquela cidade uma grande fome e ele começou a passar necessidade. E nós vamos ver então que no 15 ele vai pedir trabalho para os cidadãos daquela cidade. E qual é o trabalho que ele vai conseguir? De cuidar de porcos, né, nos campos. E nós vamos ver que para um judeu era muito humilhante. Para ele era a pior degradação que ele estaria passando ali, seria cuidar de porcos, porque o judeu considerava porco como um animal imundo. E nós vamos ver que no versículo 16, ele desejava se alimentar com a comida, a lavagem que ele dava para os porcos. Quão foi profunda a fome desse jovem. E nós vamos ver que no versículo 16, a parte B, vai dizer assim, ó: mas ninguém lhe dava nada. Nós vamos ver que as consequências da vida desse jovem, por escolha própria, foi uma experiência amarga. E ninguém dava nada para ele. Por quê? Porque as estratégias do inimigo, as estratégias de Satanás, é com que você saia da casa do pai. Na casa do pai, muitas das vezes, os filhos não valorizam o alimento que recebem. Não valorizam a mesa farta que tem. Não valorizam as respostas que lhes concedida. Para muitos filhos, o não é como se não o amassem. E aqui nós vamos ver esse pai, ele vai dizer sim com a atitude que aquele pai tem de conceder o pedido ao filho. E nós vamos ver que no 17 vai dizer: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai
tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. Aqui ele já vai ter consciência. Olha só como a palavra ela é maravilhosa. Caindo em si. Então quer dizer que quando aquele filho ele decidiu sair de casa, ele estava fora de si. Ele não estava consciente das consequências que ele enfrentaria por aquela atitude tola. Quantas vezes o pai não vai intervir nas nossas escolhas? Porque o pai quer nos ensinar. O pai quer trazer a nós experiência. Porque todas as maiores batalhas, as maiores experiências que nós aprendemos e passamos, elas são em lágrimas. Elas são em sofrimento. As maiores lições em nossas vidas, elas foram através dos maiores sofrimentos. E nós vamos ver que ele vai falar: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Aqui ele estava tendo entendimento que na casa do pai ele tinha tudo. Na casa do pai ele tinha fartura de pão. Enquanto lá ele apacentando aqueles porcos, cuidando daqueles porcos, ele estava perecendo de fome. Quantas experiências amargas o pai vai nos permitir para nós termos amadurecimento. E nós vamos ver que no versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha como esse filho, ele vai ser humilde. Olha a importância da humildade na vida de uma pessoa. Ele vai reconhecer que ele errou. Ele vai chegar, ele vai pedir perdão para o pai. Ele estava programando, ele estava projetando o que ele ia falar para o pai. Ele chega diante do pai, ele pensa assim: eu vou ser humilde. Eu vou pedir perdão porque eu pequei contra o pai. Quantas pessoas que elas voltam para a casa do pai, mas elas não têm humildade. Elas não reconhecem as suas falhas. E quando nós não reconhecemos as nossas falhas, nós não conseguimos ser moldados da forma que o Pai deseja que nós somos moldados. E nós vamos ver, ó, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, ele direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Aqui ele está dizendo: Pai, eu pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Já não sou mais digno de ser chamado como teu filho, porque eu errei, eu falhei. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Nós vamos ver que quando esse filho, ele toma um posicionamento, a palavra vai falar: levantar-me-ei. Esse filho, será que estava deitado? Será que estava sentado? Para a palavra falar: levantar-me-ei. Quantas vezes o Senhor, ele trata nós para nós termos amadurecimento. Nós vamos ver que esse filho, ele não foi impedido de sair da casa do pai. Mas ele também não foi impedido de voltar para a casa do pai. Bastou uma atitude dele. Bastou um posicionamento desse filho. Eu vejo aqui pontos. O primeiro foi um ponto de humildade. O primeiro foi o ponto do reconhecimento que ele tinha falhado. O segundo foi o ponto da humildade, de retornar para a casa do pai. E o terceiro foi o ponto de chegar diante da presença do pai e pedir perdão. Por isso a importância da consciência das nossas falhas.
quando nós temos consciência das nossas falhas, elas se tornam visíveis aos nossos olhos e moldáveis. Somos moldáveis quando nós reconhecemos as nossas falhas, temos consciência, nós nos conscientizamos das nossas falhas. E nós vamos ver que esse filho, ele vai no 20, e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui o filho, ele estava dizendo: eu pequei contra ti, meu pai. Eu não sou digno de ser teu filho. Trata-me como um dos teus empregados, dos teus funcionários. E nós vamos ver que aquele pai, ele aguardava aquele filho, a volta daquele filho para casa. Aquele pai, ele avistou o filho de longe. Quantas vezes aquele pai olhava pelo caminho que o filho foi e pensava: meu Deus, quando meu filho vai voltar? Mas o pai aguardava a volta do filho, porque o pai sabia que ele voltaria. A experiência do mundo não seria doce, seria amarga, e ninguém lhe daria nada para que ele tivesse entendimento da necessidade e da dependência do pai. Nós vamos ver que a palavra arrependimento é uma reação emocional para atos pessoais e comportamentais. Em hebraico, ele vai ser techua. Em grego, metanoia, que significa uma mudança profunda de mente e coração, resultando em uma mudança de direção na vida de uma pessoa. Não se trata apenas de sentir remorso ou tristeza pelo pecado, mas sim de afastar-se do pecado e voltar-se para Deus, buscando sua vontade e obedecendo a sua palavra. Mas vamos ver que esse filho, quando ele teve a metanoia na mente dele, que foi a mudança profunda de mente e coração, nós vamos ver que ele volta. E nós vamos ver que aquele pai abraçou. E olha como é maravilhoso, nós vamos ver que aquele filho se lançou nos braços do pai. No 21, e o filho disse: pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha o 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe, põe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Enquanto aquele filho pedia perdão para aquele pai, instantaneamente ele falou: trazei o bezerro cevado e vamos festejar. Vamos nos alegrar, vamos comemorar. E nós vamos ver que aquele pai, ele vai dar instruções para aqueles servos ali para trazer roupa para colocar naquele filho. Nós vamos ver que a roupa, ela tem uma simbologia que aqui representa a alegria, apresenta o arrependimento. Nós vamos ver que representa justiça e salvação. Na história de José, ela representa justiça e salvação. Aqui nessa passagem do filho pródigo, ela representa a alegria.
nós vamos ver que a tristeza ficou para trás quando ele estava longe da presença do Pai e se torna a alegria na presença do Pai. E nós vamos ver que o anel, ele simboliza proteção e sabedoria. Nós vamos ver que quando aquele pai ele diz para aqueles servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo. Aqui o pai estava dizendo: eu estou restituindo para você a autoridade de filho, a posição de filho e a proteção, meu filho, como pai, para você. Enquanto o filho, ele não desejava ser tratado como um filho, ninguém rouba o lugar de filho na tua vida. Ninguém rouba. Porque filho é filho e sempre será filho. Pode o pai morrer, mas ele continua sendo filho. Pode o filho morrer, mas ele continua sendo filho. E nós vamos ver ainda sandália nos pés, né? Pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Aqui nós vamos ver que sandália era um sinal de restauração e direito à herança. Era um sinal de liberdade de filho. Nós vemos que o servo, ele andava de pé no chão. E para distinguir entre o servo e o filho andava de sandálias nos pés. Então nós vamos ver que a sandália, ele é também um equipamento espiritual. É uma proteção para os nossos pés. E a preparação do evangelho da paz. E nós vamos ver que houve festa, houve regozijo, houve alegria. E no versículo 24 vai nos dizer assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, a regozijar-se. E nós vamos ver que aquele filho estava morto porque estava distante da presença do pai. Ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. O inimigo, ele vai fazer de tudo para tirar você da presença e da casa do pai. Porque a presença do pai, quando você está diante da presença do pai, ele simboliza a confiança, a liberdade que você tem no pai. Quando você está diante do pai, você tem liberdade do pai. E enquanto você está na casa do pai, você tem dependência do pai. Como é importante nós dependermos do pai. Que somos nós sem o pai? Somos meros filhos pródigos. O mundo espera aqueles que estão ansiosos para desfrutar do mundo. O mundo espera de braços abertos. Mas o mundo não vai ter dó de você. Não vai dar nada para você quando você mais precisar. Tenha consciência disso. Que a tua dependência, a minha dependência do pai, fará com que nós não saiamos da casa do pai. E nós vamos ver a atitude daquele filho mais velho. Aqui eu vejo Deus trabalhando profundamente nos dois filhos. Quanto aquele que saiu de casa e quanto aquele que estava na casa. Qual é o processo que você está passando? Nós vamos ver que no versículo 25, o filho mais velho que estava no campo, ele, quando voltava, ele já escutou as músicas e as danças. E nós vamos ver que no 26 ele vai chamar os criados, os servos, e vai perguntar: o que está acontecendo aí? Por que essa festa? E os servos vão falar: teu irmão voltou. E teu pai mandou matar o novilho cevado, o bezerro, porque o recuperou com saúde.
E nós vamos ver que no versículo 28, aquele filho mais velho, ele vai se indignar. Ó, diz assim no versículo 28, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Somente o pai sabe o quão é importante a vida dos filhos e a comunhão dos filhos, a compreensão um para com o outro. E nós vamos ver que no 29 vai dizer, mas ele respondeu ao pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Esse filho ajudou a cuidar do novilho. Ele ajudou a alimentar aquele novilho. E ele vai dizer, quanto tempo eu estive contigo e o Senhor não me deu nenhum cabrito para mim me alegrar com os meus amigos. Ele nunca pediu para o pai. Aqui eu vejo o pai trabalhando através dessas experiências com os dois filhos. O filho mais velho tinha dificuldade de liberar perdão. Ele tinha mais facilidade para julgar do que para perdoar. E o filho mais novo, ele era muito imaturo. E nós vamos ver que o pai, ele vai dizer, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui nós vemos Deus trabalhando no coração dos dois filhos. O filho imaturo, que saiu da presença do pai, e também o outro filho imaturo que não sabia perdoar. Ele tinha dificuldade de liberar perdão. Ele tinha dificuldade de reconhecer que pessoas falham, que pessoas erram, e que pessoas reconhecem e têm consciência dos seus erros, e elas se arrependem e elas voltam para a casa do pai. E o pai sempre estará de braços abertos. E o tema dessa mensagem de hoje, o amor de pai nos constrange. O amor de pai nos constrange todos os dias. Quantas vezes eu falhei e o pai me perdoou? Quantas vezes eu não conseguia, ou não, melhor dizendo, não queria liberar perdão para os meus irmãos, para aqueles que me feriram, que me magoaram, que me machucaram. E eu aprendi que o perdão não fala sobre pessoas, fala sobre mim. O perdão não é para os fracos, o perdão é para os fortes. Ah, Rose, eu não consigo liberar perdão. Não é questão de você não conseguir, é questão de você liberar. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te damos graça, te bendizemos, te glorificamos por esse dia chuvoso, mas nós te agradecemos porque o Senhor está conosco todos os dias. E obrigado porque o teu amor nos constrange. Obrigado porque o teu amor nos perdoa. Obrigado porque o teu amor nos reconcilia com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, porque o teu perdão é um perdão que nos constrange. O meu coração se regozija diante de tantas experiências, aprendizados que o Senhor tem me concedido e que na jornada contigo, Senhor, me concederá. Também eu peço em especial a Ti aqueles que estão afastados da Tua presença, afastados da Tua casa, porque o mundo os enganou, o mundo os iludiu. Visita com a Tua presença, Espírito Santo, trazendo consciência. Em nome de Jesus, eu repreendo. Em nome de Jesus, eu repreendo e eu cancelo toda amarra mental, toda enraizamento e falta de reconciliação
de entendimento da necessidade e da dependência do Pai. Eu repreendo em nome de Jesus toda a cauterização de Satanás nas mentes. Em nome de Jesus, que seja desfeito, seja cancelado pelo poder da tua palavra, Jesus. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Pensamento para o dia. O amor do Pai nos constrange. Deus te abençoe, se inscreva no canal, compartilhe essa ministração, essa palavra com aquele que está distante da casa do Pai, para ter entendimento e compreensão, que não importa o que ele fez, há um Pai que espera de braços abertos. Deus te abençoe, se inscreva no canal, compartilhe e vamos juntos crescendo para a glória de Deus. Deus abençoe.